né? Quando a banda larga começou a surgir, isso não era permitido, né? Não era permitido você pegar o roteador e transformar ele no roteador para atender toda a sua rede. Você tinha banda larga para um computador. Hoje você contrata a banda larga, coloca no switch, diz que o roteador da banda larga é o servidor de DHCP, e a partir daí você consegue acessar tanto a rede quanto a internet de todos os seus computadores da rede, né? Como a informação diz aí, o endereço do computador é atribuído de forma automática, né? Ao invés de você fazer isso manualmente. Usando essa regra que eu acabei de falar para vocês, do roteador da banda larga, né? Eu também, dentro das configurações de roteador, posso separar um grupo de IP para cá e um outro grupo para lá, sem problema nenhum. Eu posso fazer essa diferenciação, né? Eu posso ainda, dentro dessa estrutura do DHCP, né, que no caso do roteador, hoje eu ainda posso agregar o serviço de wireless, né, o serviço de wireless dentro do roteador que vem da operadora, e eu vou ter dois tipos de rede no mesmo ambiente. Ou melhor, uma rede LAN com duas formas de comunicação. Eu vou ter uma rede LAN conectada por cabos e vou ter uma rede LAN conectada sem fio. Eu posso utilizar sem problema nenhum dentro do mesmo ambiente, né? Posso utilizar sem fio para os computadores de mesa, assim como para os notebooks, os NET, os computadores de mão, os celulares que utilizam a rede sem fio, os smartphones, né, que utilizam a rede sem fio, sem problema algum. Quais são as configurações que o servidor de DHCP providencia para o computador? Nós falamos algumas coisas. Vejam aí na tela. As configurações de um servidor DHCP para o seu cliente, nós chamamos os computadores que conectam ao servidor, que conectam à rede, de clientes, host, estação de trabalho. Então, as configurações para um cliente DHCP, quais são as mais comuns providenciadas por um servidor DHCP? Nós temos aí o endereço IP, que eu acabei de falar para vocês. O que é o endereço IP? É o número da máquina dentro da rede. É o número da máquina dentro da rede. Isso indica que aquela máquina faz parte de uma rede, a sua identificação dentro da rede. Eu tenho o NetMask, que é a máscara de rede, ou seja, que a gente chama de máscara. É comum vocês identificarem isso como máscara de subrede, que é uma máscara, é um número que é utilizado, é o mesmo número em uma determinada rede, ele varia de acordo com o número de IP que você utiliza, com a classe de IP que você utiliza, né? Mas como nós utilizamos normalmente o mesmo padrão de IP para redes internas, né, o mesmo tipo de IP, normalmente a máscara de subrede é o mesmo número para todos. Ele também mostra para a gente, providencia para a gente o DNS, né? O DNS, que é o Domain Name Server. O que é isso? Toda vez que nós estamos na internet, navegando na internet, nós digitamos um endereço lá, por exemplo, www.etebrax.com.br. Eu escrevi um texto. Toda vez que eu pressiono Enter ali no navegador da internet, este endereço, ele tem um número de IP, né? Ele tem um número de IP. Existe um número de IP para cada endereço de internet. O DNS transforma esse número de IP em um domínio, que é aquilo que nós enxergamos.
Nós não enxergamos o IP, o que fica transparente para a gente é o domínio. O domínio que é o endereço do site, www.etebrax.com.br. Um exemplo é o domínio, nosso domínio, o domínio da empresa, o domínio que é transparente para a gente. Se eu souber, por exemplo, o número de IP desse domínio e digitar, vai acontecer a mesma coisa. Ele vai abrir a página e vai mostrar tudo que tem naquela página para mim. Mas normalmente o que fica transparente para a gente é o endereço, não o endereço IP que está atrelado àquele domínio. Nós chamamos essa ação do DNS transformar o IP no domínio de resolver nome. Toda vez que eu digito o etebrax.com.br, o meu servidor de DNS vai resolver aquele nome para mim. Vai achar o IP referente àquele nome dentro da rede, da grande rede, e vai direcionar ele para onde ele está hospedado. Vai abrir a página e vai fazer com que a página funcione. Então, dessa forma, funciona o DNS. No nosso slide vocês ainda têm nome da máquina. Quando ele providencia o nome padrão da máquina, eu preciso de uma configuração específica para isso. O nome da máquina é o nome que eu utilizo, certo? Mas, voltando ao princípio do DNS, vejam que eu tenho aí DNS e nome da máquina. O que é que o DNS faz? Domain Name Server, é o servidor de domínio de nomes. Ele resolve o nome e traz para a minha página. Se por um acaso, dentro da minha estrutura de rede, relembrando um pouco os comandos de rede que nós vimos, eu tenho um comando lá chamado ping. O comando ping, ele identifica a máquina na rede, testa a comunicação daquela máquina. O nome da máquina, ele é atribuído ao IP da máquina. Se eu usar o comando ping ao invés de utilizar o IP da máquina para verificar a comunicação com a máquina, ele vai responder para mim da mesma forma. Ou seja, o meu servidor de DHCP permite que o nome da máquina seja interpretado e reconhecido como aquele IP que ele atribuiu. Se a máquina chama-se PC1, quando eu digitar ping PC1, ele vai achar o endereço da máquina lá dentro do meu servidor DHCP. Independente de onde esteja o servidor DHCP. Se estiver no roteador, se estiver no servidor, independente de onde ele esteja, eu vou achar este nome. Eu vou pingar, vou conectar aquele nome e saber se ele está na rede ou não. Agora, quando eu digitar, tem que ser o mesmo nome. Não pode ter diferença nenhuma, porque senão ele não vai encontrar. Tem que ser o mesmo nome. O nome do domínio. O nome do domínio, vejam aí na nossa tela, quarto item, o nome do domínio. Como eu falei para vocês, o domínio é o domínio, tem um domínio da internet, aquele domínio que eu digito etebrax.com.br. Este nome do domínio aqui, ele vai identificar dentro da minha rede se eu trabalho com um servidor de domínios. Se eu trabalhar com servidor de domínios, ele também vai identificar e vai atribuir àquela máquina o meu domínio, o domínio interno. Né? Eu posso utilizar um domínio interno, diferente do domínio da internet. Eu posso utilizar um domínio interno que está ligado com o domínio da internet, mas
eu posso também utilizar um domínio interno, onde todas as máquinas... O termo domínio, nesse caso, o domínio se assemelha muito a grupo, né? Só que a diferença é que o grupo, com o grupo, eu apenas coloco as máquinas na mesma situação de conexão. Eles fazem parte do mesmo grupo. Grupo, por exemplo, numa empresa.